O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Ainda segundo a Serasa, de janeiro a agosto deste ano, 830 empresas entraram com pedido de recuperação. E na liderança do ranking estão as micro e pequenas empresas. Mas quem vai trazer mais informações sobre este tema é o economista Renato Chaves. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Renato, quais os motivos para um aumento como este? É uma situação interessante, né? Quando a gente fala de pedido de falência, fechamento de empresa, a gente tem que entender que isso é um processo que não é inerentemente ruim, não é ruim por si só. Empresa fechar porque perdeu fatia de mercado, algo assim, isso aí é comum e até interessante que aconteça para abrir espaço para empresas que sejam mais produtivas, tá? O que chama a atenção é que, primeiro, a maior parte da situação provavelmente foi em empresas de pequeno porte, pequenas empresas, microempresas, que também são mais fáceis de abrir, né? Por isso tem mais também no Brasil, e que aconteceu tudo de uma vez só, né? No primeiro semestre depois de um ano de eleições, o que chama bem a atenção. A situação que a gente tem hoje no mundo, não é muito favorável mesmo para pequenas empresas não, tá certo? Nesse caso, quando a gente está falando de pequenas empresas e depois de um ano de eleição, a gente tem que observar como é que estão, primeiro, o dever de casa, como é que está o Brasil em si, depois como é que está o mundo. O Brasil em si está numa situação, está em xeque. A gente tem, do ponto de vista de governo, um governo que gosta de gastar, que a priori melhora a economia, gasta o governo, deixa o bolo maior para recortar, só que depois, se não for bem gerenciado, pode levar à inflação. E a gente tem a taxa de juros ainda elevada, mas começou um ciclo de queda. Esse ciclo de queda é o que me chama mais a atenção. Quando a gente fala de negócios, de empresas, a gente está falando de ciclos, principalmente de juros, porque o que faz as novas empresas conseguirem ganhar tamanho são os juros que vigoram naquele país. A gente saiu de 2% na época da pandemia para 13,75%, que foi o limite que a Selic chegou, a taxa básica de juros, que serve de referência para todos os outros empréstimos. E quem tem empresa sabe que muitas vezes precisa de crédito, seja para capital de giro, comprar máquinas, comprar veículos, esse tipo de coisa. E agora começou a cair. Só que começou a cair meio que na contramão do mundo, porque juros americanos, e aí vem o segundo ponto, está muito alto. Ainda sem prospecção de queda. Talvez tenha parado de subir, o que já é bom. O que é que isso quer dizer? A gente tem taxa de juros alta aqui dentro, mas caindo. Isso é bom. Mas a gente tem taxa de juros altas lá fora. Isso quer dizer que foge capital do Brasil. Gente que investe aqui não vai querer mais, vai investir lá fora. Você tem uma ideia, o título de renda fixa americano, o T10, bateu 5%, isso é muito alto, tá? Isso quer dizer que muita gente quer investir lá, então isso pode prejudicar o câmbio. Então, mesmo com juros baixos, a gente pode ter outra armadilha, que é o câmbio alto, e a gente pode ficar preso nisso. Só que para explicar isso que a gente tem hoje, a gente tem que olhar muito regionalmente por setor. Por exemplo, a maior parte dessas empresas foi no setor de varejo. Eu dei uma olhada, e varejo é assim mesmo, acontece, grande varejo, né? Não são as grandes varejistas, são grande varejo. Enquanto que o agro está muito bem, obrigado, até agora não tem se preocupado com isso. O problema do varejo também é a concorrência com a China, né? E tudo isso aí junto, essa salada mista tudo junto, é muito fácil identificar as forças que estão atuando, que foi o que eu tentei fazer, só que é muito difícil tentar identificar qual vai ser a força que vai se sobressair. Eu acho que a taxa de juros caindo no Brasil vai ser a que vai se sobressair aqui dentro e que a gente pode ter, então, boas perspectivas até o final do ano ou o final do ano que vem. Renato, o senhor falou que são muitos os motivos que podem levar para esse aumento das empresas fechando. E existe como evitar que isso aconteça? Como não ir por esse caminho da recuperação judicial? A melhor forma de você tentar não entrar em recuperação judicial, primeiramente, é ter uma casa arrumada, ter um bom planejamento e uma equipe enxuta. Aqui no Brasil é muito caro dar emprego e muito caro mandar embora. É um planejamento, principalmente na parte tributária, para a parte de trabalhista, né, é muito importante. Só que depois é ficar de olho no seu mercado em si, porque muitas empresas, elas assumem que o mercado sempre vai estar bom, ou é no máximo sazonal. Então, às vezes está bom, às vezes está ruim, dependendo da hora, ou melhor, do ponto do ano. E não é assim, você tem que entender bem quais são as variáveis que estão levando você a um sucesso ou um fracasso. Então, por exemplo, qual a tua fatia de mercado, qual o poder de barganha que você tem com o seu fornecedor, como é que está a questão de gente disponível para trabalhar na tua empresa naquela região, é uma região que tem dificuldade, tem que trazer gente de outras regiões, é a questão tributária, se está em dia também, porque no Brasil a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O exemplo que a gente sempre dá é o do Sonho de Valsa, que decidiu trocar de categoria para poder ter menos impostos, deixou de ser bombom para ser um wafer, né? E trocou a embalagem para refletir isso, agora está pagando menos impostos. Tudo isso ao mesmo tempo, então você tem que ter equipes multidisciplinares, então gente boa na parte tributária, gente boa na parte que entende mercado, gente boa na execução do serviço da empresa, que também por si só já é uma dificuldade, e a gente tem que ter muitas vezes um proprietário, a figura do proprietário é muito importante. A maior parte das empresas brasileiras são familiares, principalmente nesse nível aí que teve recuperação judicial, que são as pequenas. O proprietário tem que ter essa noção de que ele não pode fazer tudo, que ele não consegue fazer tudo. Muitas vezes o proprietário, ele é muito bom numa coisa específica
que é aquilo que a empresa faz, mas ele também não seja bom na parte de tributária, também não seja bom na parte de mercado, então ele pode acabar pegando crédito muito caro a todo custo. Isso pode fazer com que uma operação que era superavitária, né, que tinha crédito, passe a ser ruim para ele próprio, e aí ele depois não sabe mais como fechar a empresa. Tudo isso junto de uma vez só pode ser a receita para o desastre ou a receita para o sucesso da empresa, né? Muito obrigada pela sua entrevista, Renato. Que agradeço, sempre à disposição. Bom dia a todos. Você conferiu no Moída do Dia de hoje uma entrevista com o economista Renato Chaves, que falou sobre um dado recente do Serasa que mostrou que o número de empresas que entraram no processo de recuperação judicial aumentou mais de 82% nos últimos meses. Renato trouxe também dicas sobre como evitar que isso aconteça com a sua empresa. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.